Hoje você vai conhecer a vida de Jesus, de uma forma que talvez você nunca viu. Espero que através desse vídeo, você seja edificado, renovado e transformado pela história da vida do Salvador. Situada entre as colinas da Galileia, a pequena cidade de Nazaré era o lar de José e Maria, que posteriormente tornaram-se os pais terrestres de Jesus. José pertencia à linhagem ou família de Davi, e quando saiu um decreto para o levantamento do censo da população, ele teve que ir a Belém, cidade de Davi, para ali registrar seu nome. Era uma jornada penosa, dadas as condições em que as viagens eram feitas na época. Maria, que acompanhava seu esposo, sentia-se extremamente fatigada ao subir a colina na qual Belém se localizava. Chegando em Belém, José e Maria procuraram um lugar confortável para repousar, porém as hospedarias estavam todas ocupadas. Por este motivo, tiveram que encontrar descanso em uma rude estrebaria. Ali, naquela pobre estrebaria, nasceu Jesus, o Salvador, e foi colocado em uma manjedoura. O Filho do Altíssimo, aquele cuja presença havia inundado as cortes celestiais com sua glória, repousava em um rude berço. Os sacerdotes e príncipes judeus não estavam preparados para receber Jesus. Sabiam que o Salvador viria em breve, mas esperavam que viesse como um rei poderoso que traria poder e riqueza para a nação. Eram por demais orgulhosos para aceitar o Messias como um bebê indefeso. Por isso, quando Jesus nasceu, Deus não lhes revelou o grande acontecimento, mas enviou as novas de grande alegria a alguns pastores que guardavam seus rebanhos nas colinas de Belém. Eram homens piedosos e, enquanto cuidavam das ovelhas, conversavam a respeito do Salvador prometido e oravam tão sinceramente por sua vinda, que Deus enviou-lhes brilhantes mensageiros desde o seu trono de luz, para lhes contar a respeito das boas novas. Um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. José e Maria eram judeus e seguiam os costumes de sua nação. Quando Jesus tinha 6 semanas de idade, foi apresentado ao Senhor no templo de Jerusalém. Essa prática estava de acordo com a lei que Deus havia dado a Israel, e Jesus devia ser obediente em tudo. Assim, o próprio Filho de Deus, o Príncipe do céu, por seu exemplo, ensina-nos que devemos obedecer. Apenas o primogênito de cada família devia ser apresentado no templo. Essa cerimônia era para lembrar continuamente um evento que havia ocorrido em um passado distante. A criança, ao ser apresentada no templo, era tomada nos braços e erguida diante do altar. Desse modo, era solenemente dedicada a Deus. E logo que era devolvida à mãe, seu nome era registrado em um rolo, ou livro, que continha o nome de todos os primogênitos de Israel. José e Maria trouxeram Jesus ao sacerdote conforme requeria a lei. Todos os dias, pais e mães traziam seus filhos, e o sacerdote nada notou de diferente em José e Maria dos outros, que vinham dedicar seus primogênitos. Para ele, eram simplesmente gente operária. Na criança viu apenas um frágil bebê. Não podia ele imaginar que tinha nos braços o Salvador do mundo, o sumo sacerdote do templo celestial. Contudo, ele poderia ter sabido, pois se tivesse sido obediente à palavra de Deus, o Senhor o teria revelado.
Naquela mesma hora, estavam no templo 2 servos fiéis de Deus, Simeão e Ana. Ambos haviam dedicado toda a vida ao serviço do Senhor, e ele lhes revelou coisas que não podiam ser reveladas aos orgulhosos e egoístas sacerdotes. A Simeão deu a promessa de que não morreria sem ver o Salvador. Assim que viu Jesus no templo, ele sabia que aquela criança era o Messias prometido. Uma luz suave e divina iluminava o rosto de Jesus, e Simeão, tomando-o nos braços, louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. Ana, uma profetisa, chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Maria, mãe de Jesus, meditava em silêncio a respeito da importante profecia de Simeão. Ao olhar o menino em seus braços, lembrou-se do que os pastores de Belém haviam dito, e seu coração transbordou de gratidão e viva esperança. As palavras de Simeão trouxeram-lhe à lembrança a profecia de Isaías. Sabia que aquelas maravilhosas palavras referiam-se a Jesus. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Era desejo de Deus que seu povo soubesse a respeito da vinda de seu Filho ao mundo. Os sacerdotes deviam ter ensinado o povo a esperar o Salvador. Porém, eles próprios não sabiam sobre a vinda do Messias. Por isso, Deus enviou seus anjos para anunciar aos pastores que Cristo havia nascido e onde eles poderiam encontrá-lo. Assim, quando Jesus foi apresentado no templo, havia ali pessoas que o receberam como o Salvador. Deus preservara a vida de Simeão e Ana, para que tivessem o feliz privilégio de testificar que Jesus era o Messias prometido. Deus desejava que não só os judeus, mas também outros povos, soubessem que o Messias havia chegado. Em um distante país, no Oriente, habitavam homens sábios que haviam estudado as profecias sobre o Messias, e acreditavam que o tempo de sua vinda era chegado. Os judeus chamavam esses homens de pagãos, todavia, eles não eram idólatras. Eram pessoas honestas que desejavam conhecer a verdade e fazer a vontade de Deus. Deus vê o coração, por isso sabia que esses homens eram confiáveis. Estavam em melhores condições de receber a luz do céu do que os sacerdotes judeus, cheios de orgulho e egoísmo. Esses sábios eram filósofos. Haviam estudado as obras de Deus na natureza e através delas aprenderam a amá-lo. Estudavam os astros e conheciam-lhes os movimentos. Apreciavam observar os corpos celestes em sua marcha noturna e, se descobrissem alguma estrela nova, considerariam isso como um grande acontecimento. Naquela noite, quando os anjos vieram aos pastores de Belém, os magos notaram uma luz estranha no céu. Era a glória que circundava aquele grupo de anjos. Quando a luz se dissipou, viram no céu o que parecia ser uma nova estrela. Naquele momento, lembraram-se da profecia que diz: Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. Com isso, decidiram acompanhá-la e ver aonde ela os levaria. A estrela guiou-os até a Judéia. Porém, quando se aproximaram de Jerusalém, sua luz tornou-se tão tênue que não puderam mais segui-la. Supondo que os judeus pudessem indicar-lhes o caminho até o Salvador, os magos entraram em Jerusalém e perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Herodes não gostou de ouvir falar de um rei que um dia poderia tomar o seu trono. Então perguntou aos próprios magos quando viram a estrela pela primeira vez. E ele os enviou a Belém, dizendo: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me,
para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Os magos trouxeram ao Salvador as coisas mais preciosas que possuíam. Herodes não havia sido sincero quando disse que queria ir e adorar Jesus. Temia que o Salvador crescesse e se tornasse rei, arrebatando-lhe o trono. Desejava